Olá, bom dia amigos e amigas do canal Dica de hoje. Nesse vídeo de hoje a gente vai aproveitar que todos os 4 bancos já divulgaram seus resultados do segundo trimestre. Vamos ver aí similaridades entre eles e algumas diferenças que possam porventura fazer com que um saia na frente do outro. Então vamos falar hoje dos grandes bancos: Itaú, Banco do Brasil, Santander e Bradesco, já deixando claro que nenhum aqui é recomendação nem de compra nem de venda. Todas as nossas recomendações estão lá na nossa área de assinantes, que estão aqui na descrição do vídeo. Curtam já o vídeo, se inscrevam no canal, depois da vinheta a gente já começa. Bom, pessoal, vamos começar aqui já com o Banco do Brasil, que foi o último deles a divulgar o resultado e que é o que está mais recente aqui. Eu vou até dar aumentada aqui para a gente poder dar uma olhada melhor. E o que eu gosto sempre de mostrar é que o resultado dos bancos ele se divide na parte da margem financeira. Na verdade, a gente costuma pegar aqui a margem financeira líquida, mas também a gente vai dar uma olhada na provisão de crédito de liquidação duvidosa, que é essa parte daqui, ó, e a gente tem uma receita com prestação de serviços. Então, vocês vão ver aqui que o que aconteceu nesse segundo trimestre. A gente vê que a gente ainda teve provisões bastante altas, igual no primeiro trimestre, muito maior do que era no ano passado. Aqui, se vocês olharem o primeiro semestre de 2020, as provisões alcançaram 11,4 bilhões contra 7,5 bilhões, e isso vai se repetir nos outros bancos também, que a gente vai dar uma olhada. A gente tem aqui receita com prestação de serviços, que é o que está puxando o resultado de banco já há 10 anos. A gente começa a ver uma queda. Aqui a gente vê que o segundo trimestre de 2019 foi 7,4 bilhões, segundo trimestre de 2020, 6,9 bilhões. O fechamento das agências fez com que algumas prestações de serviços, algumas dessas receitas não fossem realizadas. E aí a gente tem aqui também o lucro líquido ajustado de 3,3 bilhões, uma queda que, ao meu ver, não é uma queda tão expressiva assim, visto que a gente teve queda na receita de prestação de serviços e queda aqui na margem financeira líquida. Tá? Uma coisa que chamou a atenção foi a despesa administrativa aqui em alta de 2,6% e no ano 2,7%. Esse número é maior do que a inflação do período, então é algo que sempre chama atenção. Outros itens que são importantes a gente dar uma olhada no Banco do Brasil é o seguinte: rentabilidade sobre o patrimônio líquido, a gente vê que caiu de 17,6% para 11,9%. Se a gente pegar o número ajustado 10% aqui, tá? E a gente tem outros dados que são importantes também da gente analisar e que a gente vai ver nos outros. A provisão de crédito, que a gente já falou um pouco, 5,9 bilhões, bem maior do que 4,1 bilhões. A receita com prestação de serviços, que a gente já viu, mas aqui é que começam a ser os índices que a gente vai ter nos outros também. Índice de eficiência de 36%. O que é o índice de eficiência? Ele é a divisão entre a despesa administrativa dividido por todas as receitas que o banco tem. Ou seja, aquela margem financeira líquida e a receita de prestação de serviços. Quanto menor esse número, melhor. A gente vai ver que esse 36,7 é um dos menores, se não for o menor de todos os bancos. É um dos melhores índices de eficiência, é esse do Banco do Brasil. Índice de Basileia, quanto maior, melhor até um determinado ponto, até porque a gente mostra que o banco não tem capacidade de ficar insolvente logo. Em compensação, ele não aproveita ao máximo o dinheiro que ele poderia gerar de carteira de crédito. Então, 18,7% é um número bom, 14,7% em nível 1. A carteira de crédito do Banco do Brasil, ela parou de crescer aqui nesse último trimestre, diferente dos outros. Essa é uma diferença. A gente vai ver que teve uma alta aqui de 5,1% no ano, mas uma redução frente a março de 2020. A gente vê aqui que, diferente dos outros bancos, teve uma queda na pessoa jurídica. Tá? Os outros bancos, o que eles fizeram? Eles aproveitaram esse período e emprestaram exatamente para a pessoa jurídica que tem um risco de inadimplência menor. No Banco do Brasil, a gente não viu isso. Qualidade de crédito, isso aqui vocês vão ver que vai ser similar em todos os bancos. Uma redução da inadimplência, a inadimplência caindo de 3,2% para 2,84%, a inadimplência
acima de 90 dias, tá? E aqui a cobertura, aquelas provisões tão grandes, elas estão se baseando numa inadimplência futura, ou seja, 280% estão provisionados, né, sendo 209% provisionado frente à pessoa física, as inadimplências de pessoa física, 323% frente à inadimplência de pessoa jurídica e agronegócio 141%. Quer dizer, aquele aumento de provisão com a redução na inadimplência, a gente vê que aumentou muito a cobertura. Então, o banco está muito calçado para, no futuro, mesmo que tenha uma explosão da inadimplência, ele ainda tem condição de já estar provisionado, ele não precisar fazer provisões adicionais, tá? E aí aqui eles chegam a falar sobre o saldo da carteira prorrogada, que são empréstimos que eles prorrogaram o prazo de carência, todos os bancos fizeram isso, aqui a gente vê 71 bilhões no total, 153% de pessoa jurídica, 43% de pessoa física. Vocês vão ver que os outros têm muitas similaridades, tá? E aqui eu tô com, bom, pela cor Itaú, a gente vê aqui um lucro líquido recorrente também em queda forte, 7 bilhões no segundo trimestre de 2019 para 4,2 bilhões. A gente vai ver também que teve uma redução na margem financeira gerencial, assim como a gente viu lá no Banco do Brasil, e a gente também teve uma redução da receita de serviços. Tá? Enfim, essa receita de serviços você vai conseguir descobrir aqui diminuindo esse valor de 28 bilhões do produto dessa margem financeira gerencial. E aí você vai descobrir que a receita de serviços também caiu da mesma forma que aconteceu no Banco do Brasil. Lá o retorno sobre patrimônio líquido estava em torno de 12%, aqui a gente vê que está em 13,5%. Um indicador ruim do Itaú é esse retorno, o ROA, né, retorno sobre o ativo, 0,8%, dividindo pela metade o que ele tinha conseguido no ano passado. Inadimplência também em queda, de 3,1% para 2,7% no total. No Brasil, 3,2% no total. E aqui a gente já consegue ver os índices do próprio Itaú, né? A gente consegue ver o índice de Basileia que a gente teve que rolar para baixo no Banco do Brasil. Aqui a gente já vê um número de 13,5%, um número muito menor do que o do Banco do Brasil, mostrando que o Itaú, você pode olhar ou ele copo meio cheio, que ele está se aproveitando melhor da crise para aumentar a carteira dele de crédito e criar mais moeda, ou se nós pode olhar pelo lado negativo, que ele estaria mais próximo do mínimo e que poderia, por exemplo, se ficar insolvente, que eu acho muito difícil, né? Na pior das hipóteses, rola uma subscrição, mesmo assim não é algo que vocês precisam se preocupar, não. Tá? A gente vê aqui patrimônio líquido ainda de 126 bilhões, para uma carteira de crédito aqui ampliada, né? Total de operações de crédito de 811 milhões. Então, vocês podem ver aqui, ó, que a gente teve um aumento ao longo do tempo da carteira de crédito, diferente do Banco do Brasil. Vocês vão ver aqui que o Itaú ele cresceu muito mais a carteira de crédito dele do que o Banco do Brasil, que cresceu 5%. Então, o Itaú ele aproveitou essa época de crise para ele crescer a carteira dele de crédito, esperando que no futuro isso vai gerar uma margem financeira maior, que é o que eu acredito. E ele também fez aquela captação de recursos, né, oferecendo CDB a 100%. Bom, outro ponto que é importante a gente ver, né, que a gente tinha visto no outro, é esse índice de eficiência aqui, 46,5%, número maior do que o do Banco do Brasil. A gente vê que no primeiro trimestre esse número era menor, então quer dizer, ela estava mais eficiente, agora não está tão eficiente, e aquele índice de cobertura está bem parecido com o do Banco do Brasil, aqui 281%. Então, a gente vê resultados bem semelhantes, bem similares, com a diferença da carteira de crédito aqui, que subiu bastante no Itaú, com um impacto grande nas carteiras de pessoa jurídica. E a gente consegue ver exatamente aqui isso, né? A gente vê aqui, ó, que grandes empresas, por exemplo, ó, o crédito subiu de 250 milhões para 259 milhões aqui no total. A gente vê aqui que micro e pequenas empresas subiu também de 104 para 107.
Pessoas físicas teve uma queda de 238 milhões para 228 milhões. A gente tem que, por exemplo, o cartão de crédito é um crédito que é complicado. O que o banco fez? Ele reduziu a carteira de crédito dele em cartão de crédito. 72 milhões agora contra 83 milhões no outro trimestre. Né? E assim por diante. O que é crédito mais fácil, como consignado, na pessoa física subiu. Crédito imobiliário, que você tem um imóvel como garantia, subiu. Mas cartão de crédito, crédito pessoal e coisas do gênero diminuiu na carteira. Tá? O que eu não gosto muito é aqui a parte da América Latina, que teve uma queda, teve uma alta forte de 10% do crédito, o que na minha visão não seria tão bom assim. Bom, e agora a gente passa aqui para Bradesco. A gente vai ver que a gente vai ficar um pouco mais rápido agora no total. Tá? O que chama atenção aqui no Bradesco é a margem financeira total, 16,6 bilhões de reais aqui, com 14,4 no primeiro trimestre. Então, ele foi um daqueles que conseguiu subir muito a margem financeira. A receita de prestação de serviços aqui em queda. Quando a gente coloca a provisão de devedores duvidosos expandida, a gente cresce muito aqui, 8,9 bilhões. Tá? O Bradesco também teve um aumento da carteira de crédito dele. A gente vê aqui que pessoas jurídicas subiu de 415 para 425 bilhões, pessoas físicas em queda, muito parecido com o Itaú. O que chama atenção, de novo, é que o patrimônio líquido do Bradesco, 135 bilhões hoje, ele é maior do que o patrimônio líquido do Itaú, que está ali em 126 bilhões, se eu não me engano, alguma coisa do gênero. Tá? Vamos ver aqui, 126 bilhões, o Bradesco hoje é o banco que tem o maior patrimônio líquido listado na Bolsa, embora não seja o maior valor de mercado, tá? E a gente tem aqui um retorno analisado sobre o patrimônio líquido de 11,9%, um valor menor do que o do Itaú. O lucro líquido que o Itaú conseguiu foi 4,2 bilhões, do Bradesco 3,8%, eficiência do Bradesco 44%, ao contrário do Itaú, que piorou o índice de eficiência, né, subindo de 44 para 46, o Bradesco reduziu as despesas deles e conseguiu diminuir isso de 49 para 40, tá? E índice de inadimplência também caindo forte, 3,7 para 3, e índice de Basileia baixo também, 12,5 aqui no total. Tá? Então, Bradesco tem algumas questões aí em termos de vantagens, principalmente na questão da margem financeira total, que subiu bastante, né? Subiu 15% a margem financeira total. Quando a gente vem aqui no Itaú, a gente vê que a margem financeira gerencial caiu, inclusive, de 18,4, de 17,8 para 17,7. Se a gente pegar o mesmo trimestre, né? Primeiro com primeiro, e se a gente pegar com o ano passado, a mesma coisa. Também a gente perde muito, e aqui no Bradesco subiu bem. E o fato de ter aumentado essa margem financeira fez com que o produto bancário aumentasse. Produto bancário aumentando, esse índice de eficiência melhorou, não pela redução de despesas, mas pelo aumento, mesmo nesse período que veio de empréstimos. Só que empréstimos maiores resultou em provisões aqui maiores também, que a gente tem que ficar de olho. Por enquanto, a gente não vê problemas na inadimplência. A gente viu uma queda, só que o banco até explica que ele deu prazo, né, para as pessoas poderem pagar. E aí a gente tem que ver quando acabar esse prazo, o que vai acontecer. Eu não sei se eu vou encontrar agora aqui. E aí a gente vem para o Santander, o último, né? O Santander, a gente vê aqui que teve uma margem financeira também subindo em relação ao ano passado, também tomou um pouco mais de risco, receita de prestação de serviços caindo, 4,1 contra 4,4. Eles não colocam do ano passado, mas a gente tem como ter uma ideia aqui, uma queda de 6,2% em 6 meses de 2020 contra 6 meses de 2019. O resultado de crédito de liquidação duvidosa aqui, a gente vê que ele colocou aqui só 3,3 bilhões, que é uma provisão normal. Tá? Mas quando a gente vem aqui no lucro líquido gerencial, a gente vê sem provisão extraordinária, e aqui no gerencial né, o valor real mesmo do lucro dele. Então aqui a gente sabe que teve mais, acho que 3 bilhões de provisão extraordinária que ele colocou em separado. Tá? Despesas gerais aqui, a gente vê uma alta só de 1,7%,
com uma queda em termos de pessoal 1,7%, e isso vai fazer com que o indicador de eficiência dele fique muito baixo aqui, 35,7%, o menor de todos. Quer dizer, o que está trabalhando melhor a despesa é o Santander, tá? Entre todos os bancos. O que tem a melhor retorno sobre patrimônio líquido, a gente tem aqui um grande problema, porque aqui a gente tem 21,9% sem a provisão extraordinária e 12%, que é o que eu gosto de trabalhar, que é com a provisão extraordinária. Então, se a gente pensar que o Itaú teve um pouco mais do que ele, o Itaú é que tem o melhor retorno sobre patrimônio líquido hoje. Uma coisa aqui do Santander é que a carteira de crédito, enfim, também subiu aqui, tá? 1,2%, só que grandes empresas não subiu tanto, talvez, tá? Só 3,9%. A parte de quem aproveitou mais grandes empresas foi o Itaú também. E o Banco do Brasil, ele ficou aí com o primeiro lugar, se eu não me engano, com a questão da inadimplência. A inadimplência dele estava mais baixa também. Então, aqui inadimplência não, inadimplência do Santander está menor ainda, 2,4%. A do Itaú é a maior de todas, índice de cobertura 272% frente à inadimplência, e enfim, gente, isso é que a gente precisava passar aqui. A gente vê que os resultados são muito semelhantes, a gente vê que o Itaú, o Santander, o Bradesco e o Banco do Brasil aumentaram carteira de crédito frente ao primeiro trimestre, preferiram aumentar a carteira de crédito na pessoa jurídica e não na pessoa física, reduziram o índice de inadimplência até porque renegociaram muitas dessas dívidas com prorrogação de pagamento de 90 ou 120 dias. Todos eles tiveram aí uma preocupação com o tal do índice de eficiência, todos eles tiveram uma redução dos serviços, da prestação de serviços, mostrando que as agências, bem ou mal, ainda trazem alguma receita, embora seja muito menor do que no passado, e a gente também viu os produtos bancários aí sim, diversos. A gente teve lá o Bradesco subindo muito, produto bancário, o Santander também subindo um pouco, e a gente viu Itaú e Banco do Brasil caindo um pouco, né? Quando a gente chega lá nas provisões, que era o principal, a gente viu que todos eles provisionaram de acordo com o ano passado, e com o ano passado não, com o trimestre passado, tirando o Santander que não tinha provisionado e agora fez uma provisão extraordinária. Vocês viram que veio o dobro de provisão, e a grande questão que eu queria passar para vocês é a seguinte: na minha visão, essas provisões, você ter quase 300% da inadimplência provisionado, é algo excessivo. Só que o que acontece? Os bancos, eles estão assim muito no holofote do governo. Então, muitas vezes durante a pandemia, falou-se em aumentar tributos em bancos. Então, vou aumentar a contribuição social sobre o lucro líquido, aí chegou o CMN, barrou distribuição de dividendos acima do estatuto, né? Tanto que o Itaú mostrou uma distribuição aí de 4 centavos só em agosto, que ele costuma distribuir bem. E aí, o que acontece? Os bancos, eles perceberam que se eles mostrassem um lucro muito forte, a chance de passar um aumento de imposto para eles seria muito grande. Então, o que eles fizeram? Como não tem como você saber se essa gestão de risco está certa ou não, e pelos princípios da contabilidade, é melhor você ser prudente, então eles foram prudentes e foram conservadores, eles pegaram e provisionaram bastante. Eles estão gerando lucros 40% abaixo do que o ano passado, estão provisionando bastante. Esse ano eles não vão poder distribuir mesmo o dividendo, então se o lucro ficar baixo esse ano não tem problema nenhum. E aí o que acontece no ano que vem? Eles revertem parte dessas provisões, a inadimplência vai ficar maior do que estava em 2019, mas ela deve ceder ao longo do tempo, assim como aconteceu durante a crise, e a gente vê paulatinamente o lucro recuperando, e aí os dividendos sendo pagos de novo a partir de 2021, quando acabar essa restrição do Conselho Monetário Nacional. Então, na minha visão, você está falando de negócios que estão aí trabalhando a 1,5, 1,6, 1,7 vezes valor patrimonial. Muitos deles ainda têm outras empresas aí no meio, né? Tipo, Itaú, ele ainda tem Porto Seguro, tem a XP, tem outras empresas aí no meio.
Banco do Brasil tem a BB Seguridade, bem ou mal tem a Cielo, o Bradesco tem a Cielo, tem o IRB, enfim, tem algumas empresas aí no meio ainda e negociando com valores tão baixos assim, 1,5 a 1,8 vezes valor patrimonial, mesmo gerando rentabilidade sobre o patrimônio líquido nesse período de 10 a 12%. Então a gente sabe que é um negócio muito, assim, muito identificável, fácil, mas que vai ser mais complicado esse ano. Esse ano, sim, o banco está aproveitando para jogar todos os problemas dele. Só que enquanto quando você pega uma empresa igual a Vale, por exemplo, ela joga todos os problemas, ela gera prejuízo. A Petrobras joga todos os problemas, ela gera prejuízo. O IRB pega todos os problemas dele, joga e vira prejuízo. O banco, ele pega, joga todos os problemas dele e o lucro diminui. A diferença é essa, entendeu? Abraços aí a todos, bons investimentos e até a próxima. Tchau, tchau.